do que as raízes e 3 vezes mais profundo do que as raízes. E depois de fazer isso, no fundo do buraco, coloque um tubo de PVC, bem curto, e coloque 2 pedras grandes à esquerda e à direita do tubo. Tá bom. 2 pedras grandes. E então, coloque a terra de cima. 3 camadas de terra de baixo. Você me entende? Terra de cima para baixo. 3 camadas de terra de baixo para cima. Então regue até que a água saia e na primeira semana você rega todo dia. Depois disso, é só regar normalmente até que a água saia. Vai ficar bem úmido, tá bom? E então muito cuidado. Agora, se você plantou árvores e elas não produziram, não deram maçãs, você precisa realmente olhar ao redor, porque a grama e as ervas daninhas criam competição. Quando uma árvore não é velha o suficiente, o sistema radicular não está desenvolvido. Então ela pega os nutrientes de cima e o que acontece? A grama consome os nutrientes. Então, pegue aparas de grama. Quando você corta a grama, você já percebeu que se não pegar as aparas e deixar elas lá, elas vão matar a grama de baixo? Certo. Pegue as aparas de grama e coloque uma camada grossa ao redor da árvore. Certifique-se de que você mate a grama de baixo e que não haja grama, nem ervas daninhas, nada que crie competição. Isso a árvore vai produzir. Se a árvore está morrendo, o que você faz? Número 1, corte sem piedade. Dramático. Apenas corte tudo. Deixe apenas alguns galhos ao redor do tronco. Número 1. Número 2. Imagine onde a copa deveria estar e desenhe um círculo no chão na borda da copa. Cave um buraco de 2 pés de profundidade e estreito ao redor desse círculo. É lá que estão as pontas das raízes. Você cava um buraco lá. No fundo do buraco, coloque um pouco de cálcio ou cal. Não muito. E então coloque pedras aqui e ali para minerais. E então jogue folhas secas e mortas da floresta. E então, depois de fazer isso, um pouco de composto, se você não tiver, jogue suas sobras, cascas. E então, coloque terra vegetal por cima, terra de fundo. Se você fizer isso, sua árvore vai voltar a viver, ficar saudável, e no ano que vem você terá uma árvore bonita, daqui a 2 anos você terá maçãs. Confie em mim, eu faço isso. Você só tenta e depois me diz se funciona ou não. Ó, você quer que eu repita de novo? Escavador. Cave um buraco de 2 pés de profundidade. E trabalho. É trabalho, mas você sabe, trabalhar é saudável. Deus pediu a Adão e Eva para trabalharem no jardim. Eles fizeram uma pesquisa, e se você trabalhar na terra, há uma bactéria, eu esqueci o nome, fale com o doutor Nedley, ele pode te contar. Há uma bactéria que ajuda no seu humor, eu esqueci o nome da substância que isso faz. Mas quando você trabalha na terra, se você está deprimido ou triste, isso faz você sorrir, faz você ficar feliz, de bom humor. Essa bactéria ajuda. Eu esqueci o que você precisa para a depressão, mas essa bactéria é o que você precisa. Quando você trabalha na terra, isso cuida da depressão e do desânimo. Isso te dá felicidade, alegria. Então, na verdade, deveríamos trabalhar no jardim. Além disso, tudo que você compra é geneticamente modificado, pulverizado, envenenado. Não importa se você come carne ou não, eles te matam de qualquer jeito. Você quer comer saudável? Tenha um jardim. Tenha um grande jardim. Cozinhe. Conserve tudo do jardim. Se você pegar aspargos do supermercado sem gosto, você pega do jardim. A propósito, o aspargo perde o sabor em cerca de 4 horas. Se você pegar e não comer, amanhã não terá sabor. Você precisa comer fresco.
Imediatamente é doce quando você colhe 4 horas depois, sem sabor. Eu não sei se você sabia disso. Quando você cozinha, é melhor comer fresco. Como está? Como está? Se você cozinhar, não aumente a temperatura acima de 74 graus. Você mata as enzimas, não é bom, é lixo. Você precisa manter abaixo de 74 o tempo todo quando cozinhar. Então você mantém. As enzimas vivas, isso te ajudaria. Ok. Devemos falar mais sobre agricultura? Isso é suficiente. Ok. Nós tivemos uma pergunta. Vermes da couve. Como você cuida dos vermes da couve? Bem, você sabe como eles aparecem. 2 coisas. Para alface você tem lesmas e para couve você tem vermes. Para lesmas, você pega um copo de espuma, um copo de água, um copo plástico. Faça 2 ou 3 furos nele no meio, enterre-o no chão, coloque-o no chão até aquelas janelinhas que você cortou. E coloque fermento. Fermento que você usa para pão, coloque fermento. Água. Todas as lesmas de um raio de cerca de 25 a 30 pés vão se reunir lá, beber, ficar bêbadas, felizes e altas. E você simplesmente pega elas com uma pá e joga no fogo. Se você tem um jardim grande, eu coloco 4 copos, um em cada canto, sem lesmas. Para os vermes, a couve precisa ser pulverizada quando está jovem, com sabão. E você não terá vermes. Você pega sabão líquido de cozinha, dilui com água, até ficar com a mesma densidade do óleo de girassol, para que não fique muito denso. E então borrife com um pequeno pulverizador que você usa para passar suas roupas. Borrife a couve e você não terá vermes quando as borboletas vierem e colocarem ovos. Se eles sentirem o sabão, eles ficam loucos, eles odeiam sabão. Ok, sem mais perguntas, sem mais agricultura. Vamos orar e começar? Pai no céu, muito obrigado pelo seu amor maravilhoso e infinito. Obrigado pelo privilégio de mergulhar em suas palavras. Pai, nós oramos para que você venha com seu Espírito, que você toque corações e transforme corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. A propósito, se você não quer que nenhum inseto entre no seu jardim, coloque um fio de cobre no chão ao redor do jardim. Nada vai atravessar isso. Fio de cobre, você simplesmente coloca no chão ao redor do jardim. Ok. Bem, no meio. Eu visitei ontem, sua estufa está aqui. Maravilhoso. Trabalho. Realmente, eu adoro isso. Mas há algo que eles poderiam fazer aqui. Eu preciso falar com eles. No meu jardim, eu tenho 1,5 hectares, um pouco mais de 1 hectare de jardim. Isso é só o jardim, é maior do que 1 hectare. No meu jardim, eu dividi o jardim em 7 segmentos. E eu trabalho em 6, de cada vez. E um tem o sábado. No próximo ano, eu trabalho em 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E um tem o sábado. No próximo ano, 3, 4, 5, 6, 7, 1 e 2 tem o sábado. E eu faço a rotação. E cada segmento. Um ano sabático para se recuperar. Número 1. Número 2. No meu jardim, eu faço os canteiros dos vegetais, tomate, pimentões, berinjelas, o que for. E então, eu faço o caminho. Entre eles tão largo, quanto a minha cortadora, a minha empurradora. Isso é importante. Agora, ouça com atenção. Não coloque as plantas muito perto. É assim, se você pega fungos, deixe distância entre as plantas. Elas precisam de ar, elas precisam de luz no caminho onde você anda. Plante vegetais. Você sabe o que são vegetais? É da família alfa-alfa. Coloque os vegetais. Os vegetais absorvem os nutrientes do ar e os colocam no solo através do sistema radicular. Os vegetais não absorvem nutrientes do solo. Eles vêm do ar. Coloque vegetais, ou alfa-alfa, e isso vai enriquecer seu solo em 2 anos, como o melhor composto.
Vai ficar tão rico que você vai ficar impressionado. E então, a cada 2 semanas, pegue o cortador de grama e simplesmente corte os vegetais. Lembre-se de que é tão largo quanto o seu cortador de grama. E deixe o cortador jogar os restos sobre os seus vegetais, porque eles são realmente bons para os vegetais. E depois de 2 anos, troque onde você tinha plantas, coloque vegetais. Onde você tinha vegetais, coloque plantas e continue trocando. Você ficar impressionado. Como isso enriquece seu solo. 4 anos depois, seu jardim vai estar extremamente rico. É como se você tivesse colocado composto e não tivesse colocado... Além disso, faça 2 pilhas de compostagem. 2 pilhas, 2 quadrados, lado a lado. E todas as cascas da cozinha, todo o seu trabalho de recolher, folhas ou o que for, coloque tudo em uma pilha de compostagem por 1 ano. No próximo ano, deixe isso em paz. E coloque-os na outra pilha por 1 ano. No final do ano, você começa a colher os benefícios do seu trabalho. Quando você encher a segunda na primeira, você não vai encontrar repolho, cascas ou nada. Vai ser uma terra boa, realmente. Um solo bem escuro, macio. E você pega isso, espalha no jardim e então coloca as cascas aqui e deixa essa pilha para se tornar composto. Você está me acompanhando? E você continua rotacionando. Você coloca isso ao redor dos seus tomates, eles vão crescer como loucos. Ok, chega de agricultura. Eu posso falar de agricultura o dia todo, e eu adoro isso. Você vê meu jardim, você vai ficar impressionado. Na verdade, cara, eu não consigo evitar... Na verdade, atrás da casa, eu fui para debaixo da casa, eu peguei toda a água cinza da minha casa, todos os chuveiros, todas as pias, secadora, lavadora, qualquer coisa que seja água cinza. Não os vasos sanitários. Os vasos sanitários vão na fossa. A água cinza os conectava a um tubo de PVC, que vai atrás da casa. Depois uma conexão em T. E então, um tubo diferente. Isso tem buracos a cada 3 pés e no final. Em frente a cada buraco, eu fiz um canal com uma pá que vai entre as minhas fileiras. E toda vez que alguém toma banho, eles regam meu jardim. Eu não jogo a água fora, eu a uso. E quanto às melancias, não se preocupe com o sabão. Nem pense nisso. Sabão é bom para as plantas. Então, toda vez que alguém toma banho, eu rego meu jardim. Eu uso minha água em dobro. E eu não preciso me preocupar em regar. É simplesmente ótimo, de qualquer forma. Chega, vamos falar sobre oração. Então, antes de começarmos a oração, eu quero te dar algo para ajudar um pouco a sua fé. Eu estava conversando na Carolina com uma senhora que perdeu, na mesma semana, seu filho de 1 ano e seu marido. E ela estava totalmente arrasada. Ela desabou chorando. O que você faz quando passa por muitas coisas? Como você lida com isso? Você ora, claro, mas não é fácil. Não é fácil. Foi isso que eu disse a ela. Você conhece o Salmo 23? O Salmo 23 tem 3 partes. A primeira parte é: eu absolutamente não preciso de nada de forma alguma, de maneira alguma, em absoluto. Você se lembra? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele cuida das suas necessidades. Segunda parte. Quando eu passar pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Escute com atenção, é aqui que eu estou indo. Na primeira parte, ele sofre ataques. Terceira pessoa, o Senhor, ele é meu pastor. Segunda parte, tu estás comigo. Ele é. Segundo, como você diz, ele não é a terceira pessoa, ele é. Segunda pessoa, ele não fala sobre ele. Ele diz, você, basicamente. Quando você passa por provações, Deus se aproxima de você. Agora, escute com atenção. Ele não diz quando eu vou para o vale. Ele diz, quando eu passar pelo vale, isso significa que você não vai lá e fica lá. Você passa por isso e sai. Você me segue? Bem, deixe-me explicar um pouco. E terceira parte. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Cuida das suas necessidades.
cuida de você mesmo quando você morre. E depois cuida da sua eternidade. Basicamente. Quando meu pai morreu, ele foi morto pela polícia. Eu não dou esses detalhes no meu livro, mas eles o pegavam trazendo bíblias para o país. Eles o pegavam construindo igrejas, fazendo evangelismo. E eles o chamaram para a polícia muitas vezes e disseram, isso é contra a lei, pare com isso, ou nós vamos te matar. Uma vez eles colocaram a arma no peito dele, eu te contei a história, ele disse, espere um segundo. E eles disseram, não implore, nós vamos te matar. Não, eu não vou implorar. Não, sem problemas. Ele desabotoou a camisa para tirá-la, ele disse, dê a alguém pobre, não manche isso, tem pessoas que não têm uma camisa. E então ele colocou o peito, agora você pode atirar. E eles disseram, você é louco? E ele disse, bem, não há nada que você possa tirar de mim. Minha casa eu dei para a igreja, minha vida eu a entreguei a Deus. Você não pode me matar. Quer dizer, você me mata agora, mas então eu vejo Jesus e eu estou melhor, mas eu sinto pena de você. Você me toca, você está em apuros. E o policial ligou para o prefeito e o chefe da polícia e disse que ele não tem medo. Eu não posso ajudá-lo a mudar de ideia. Ele vai continuar trazendo bíblias. E essa é a 5ª vez que o pegamos. Eu perguntei a ele. Eu disse, eu vou te matar. Ele disse, pode atirar, só não manche a camisa. E ele disse que não vai parar. E o prefeito disse, mate-o. Pode atirar nele? E o policial disse para o meu pai, escuta, me mandaram te matar. Na verdade... E meu pai disse, você acha que estou brincando? Vá em frente e faça isso. Sinto pena de você e deles. Você vai pagar por isso. Porque não se trata de mim. Meu chefe me disse para trazer bíblias, então você tem que lidar com meu chefe. Foi isso que ele disse. Bem, prefeito, enquanto o policial estava conversando com meu pai, o prefeito entrou em seu carro com seu motorista para ir para casa. Assim que eles saíram da Câmara Municipal, um caminhoneiro bêbado o atropelou e matou o prefeito. Então o vice-prefeito da cidade ligou para o policial e disse, deixe-o em paz, não toque nele. Se você tocar nele, sua família vai morrer. Eu vou morrer como o prefeito. Todo mundo, deixe-o em paz. Bem, isso aconteceu muitas vezes. Eles o chamaram para a polícia tantas vezes e eventualmente eles disseram, nós vamos te matar. E assim ele ficou conhecido em toda a cidade, em todo o país. Ele era meio que o cara que traz bíblias e era contra a lei. Então, eventualmente, eles pensaram, se nós o matarmos, vamos torná-lo um mártir. Todo mundo vai para a igreja adventista. Uma vez eles queriam demolir nossa igreja e meu pai trouxe toda a igreja, crianças, famílias, na frente da parede e ele disse, você vai matar nossa igreja. Primeiro vocês nos matam, pode ir em frente com as retroescavadeira, venham para mim, venham para nossas crianças. Eles não fizeram, disseram, nós vamos fazer isso. Então a polícia não queria fazer isso. Eles chamaram o exército se recusou a fazer isso eles. E meu pai disseram, escute, se vocês nos matarem, aqueles que sobrarem, eles vão para o mercado, porque eles não têm uma igreja. Eles vão pregar lá, toda a cidade vai se tornar adventista. É melhor você pensar 2 vezes. Eles o deixaram em paz então, mas depois disseram, se nós o matarmos, vamos torná-lo um mártir. Vamos fazer diferente. Eles o chamaram para a polícia e disseram, este é seu último dia de vida. Você vai trazer bíblias? Ele disse sim. Eles o colocaram em uma sala, o deixaram sozinho, foram para casa e na manhã seguinte deixaram-no ir para casa. Uma semana depois, ele começou a perder cabelo, a perder unhas. Ele estava se sentindo mal. Nós o levamos ao médico. O médico disse, eles te expuseram a altos níveis de radiação e sua coluna parou de funcionar. Você tem leucemia linfática por causa da radiação. Ele morreu em 3 meses. Quando ele morreu, estávamos orando por ele para que fosse curado. E meu pai disse, você está cego? O que há de errado com você? Por que você chora? E minha mãe não conseguia parar e eu disse, pai, do que você está falando? E meu pai disse, Deus me ajudou e me salvou várias vezes. Se ele quisesse me salvar, ele teria me salvado agora também. Você não vê que ninguém trabalha nesta igreja, exceto eu. Eu preciso ir para que eles comecem a trabalhar. Ele diz, debaixo de grandes árvores nada cresce. Eu sou grande demais como uma árvore, eu preciso ser cortado para que as outras coisas possam crescer. Eu disse, pai, isso não é real. Isso não é bom. Ele disse, bem, você não gosta e se recusa a acreditar. E então ele disse, eu conheço o meu Redentor. Eu falo com ele dia e noite. Eu o conheço, eu sei que vou vê-lo. Eu sei, e eu sei que estarei no céu. Não chore por mim. Deixe-me orar por você.
E então ele disse, este não é o último lugar. Eu não vou ao Vale da Sombra. Eu passo por isso. E Deus vai fazer um sinal na minha sepultura, e o anjo vai ficar lá e esperar por mim, porque meu anjo ama. Na manhã da ressurreição, meu anjo vai chamar Jesus. Jesus vai gritar alto, eu vou sair, não se preocupe. E ele orou por nós. E então ele fechou os olhos e morreu. Então eu contei à senhora aquela história. E então eu contei à senhora outra história. Eu não sei se você sabe. Jennifer ou Rothschild. Você pode pesquisar o nome no Google. Jennifer Rothschild era uma autora famosa. Ela escreveu 11 livros, vários deles best-sellers. E essa senhora, essa Jennifer, perdeu visão. Ela tinha uma doença degenerativa nos olhos quando tinha 15 anos. Quando ela tinha 32 anos, ela estava completamente cega. Ela não conseguia ver nada. Ninguém podia ajudá-la. Bem, o marido dela, quer dizer, ela ficou deprimida. Por que Deus permitiria isso? Eu não quero orar. Eu não quero ir à igreja. Ela ficou desanimada. Ela ficou deprimida. O marido dela disse, querida, Deus te ama e eu te amo. Nós não somos cristãos porque Deus nos protege da morte e das doenças. Nós somos cristãos porque Jesus pagou por nós e porque o amamos. E seja o que for que enfrentemos como o trabalho, nós ainda amamos a Deus. Nós não amamos a Deus porque fazemos bem. Nós amamos a Deus porque o amamos, ponto. E ele disse, eu vou te ajudar. Você nunca está sozinho? Jesus diz, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelo fogo, eu estarei com você. Então, eu vou fazer o mesmo que Jesus. Eu vou estar com você. Então, o marido dela ensinou a ir para a cozinha, a ir ao banheiro. Você dá 5 passos, vira à direita, abre a porta. Dê 2 passos, abre a outra porta. Esse é o banheiro. Você faz isso. Você faz isso. Depois de 3 meses, ela começou a se virar em casa até aprender tudo. E ela começou a cozinhar e começou a se virar. 6 meses depois, ele disse, bem, agora é hora de você voltar a trabalhar. Recupere sua vida. Eu não consigo fazer isso. Eu sou cega. Ele disse, não, você consegue fazer isso. Eu vou te ajudar. Eu vou estar com você. Então ele a levou no primeiro dia escada abaixo. 5 passos até o estacionamento. Eles entraram no carro, ele dirigiu. Agora você vai. 8 passos até o estacionamento. 4 passos para cima. 2 passos em frente. Abra a porta. 5 passos. Vire à esquerda. Tantos passos. Levante-se, vire à direita. Esse é o seu escritório. Abra. Tantos passos até a cadeira. Certo? Dia após dia, mais 3 meses. E ela aprendeu e começou a ir trabalhar, atender o telefone, fazer o trabalho. Bem, ele a levava para o trabalho. E então ele atravessava a cidade para o engarrafamento e chegar à sua base militar, porque ele era um oficial militar e sempre chegava atrasado. E então às 5, ele corria de volta para o trânsito para buscá-la. E ele disse, querida, isso não é sustentável. Eu não posso fazer isso, você tem que ir sozinha. Você me abandonou. Eu sou cego, eu não sei o que fazer. Ele disse, não, eu vou te ensinar, eu vou te ajudar. Você não está sozinha, você nunca está sozinha. Então, ele levou até o ônibus. Tantos passos até a estação de ônibus. Agora, é aqui que você espera pelo seu ônibus quando o ônibus chega. É assim que você faz. Você entra no ônibus, quando desce do ônibus, tantos passos até o estacionamento, tantos passos até o estacionamento. Vire à esquerda, vire à direita, tanto faz. Levante-se 8 passos, abra a porta. Você está no prédio agora, a partir de agora, você sabe como funciona. 3 meses todo dia, ônibus para o trabalho. Trabalho, ônibus para casa. Até que ela aprendeu, a semana chegou e ele diz, agora você vai sozinha. Eu não sei se consigo fazer isso, eu não sei, apenas vá pela fé. Na manhã de segunda-feira, ela saiu sozinha. Ela foi trabalhar, ela voltou à noite. Terça-feira a mesma coisa, quarta-feira a mesma coisa. Na quinta-feira, quando ela entra no ônibus, o motorista diz, senhora, você é a pessoa mais sortuda, a mais feliz, a mais amada que eu já vi na minha vida. Você deve estar realmente feliz. E ela diz, você está louco. Você não vê que eu sou cego. Você não vê como eu luto. Você não vê que eu estou sozinha. Do que você está falando? Ele diz, eu nunca vi ninguém tão amado, tão observado como você. Do que você está falando? Você não sabe o que saber. Bem, de manhã, quando você chega ao estacionamento na rodoviária, tem um policial que fica lá e ele está te observando e contando cada passo que você dá até chegar ao ônibus.
Quando você entra no ônibus, ele entra no carro e segue o ônibus. Quando você desce do ônibus no seu trabalho, ele está te observando, contando os passos. Quando você entra no prédio, fecha a porta, ele está lá, ele te cumprimenta, ele te manda um beijo. Então ele vai para o trabalho. 5 horas, quando eu estou aqui, eu vejo você assistindo, eu o vejo te observando através do estacionamento. Então você entra no ônibus, então ele entra no carro e segue o ônibus. Você chega em casa, eu o vejo te observando. A senhora nunca está sozinha. Você me segue. Podemos estar cegos, podemos não saber, mas você nunca, jamais está sozinho. Quando você passa pelo vale da sombra da morte, você está comigo. Você me segue. Deus está sempre presente. E você não precisa vê-lo, você só precisa conhecê-lo. Certo? Vamos para a oração. Chega de histórias, oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós falamos sobre isso, não falamos, venha o teu reino, nós falamos sobre isso, né? O que realmente significa, não o que as pessoas pensam. Que a tua vontade seja feita, que a tua vontade seja feita. Isso, temos um grande problema. Aqui é onde paramos ontem. Nós dizemos que a sua vontade seja feita, amém. Isso é balela. Isso não tem nenhum valor. É como eu não acredito no futebol americano. Eu não gosto disso. Sem ofensa. Eu nem entendo o jogo. Mas o futebol europeu, o soccer, isso é um jogo de verdade. Eu amo isso. Quando o Brasil e a Espanha, o Real Madrid jogam, eu assisto. E minha esposa vem e fala comigo e diz, querido, você poderia fazer isso e aquilo e aquilo. Mas eu estou assistindo TV. E ela diz, você está me ouvindo? O que você disse? Porque minha mente está no jogo. E ela fala comigo, eu não tenho ideia. É assim, nós oramos. Amém? Quando você diz que a sua vontade seja feita, você realmente quer dizer isso. Se você realmente quer dizer isso, como pode fazer a vontade dele se você não sabe qual é a vontade dele? Para fazer a vontade dele, você precisa saber a vontade dele. Para saber a vontade dele, você precisa ouvir. Quando você ouve na oração, porque nós sempre conversamos, se a oração é um diálogo, como diz Ellen White, até onde eu sei, um diálogo é de mão dupla. Você fala, ele ouve, ele fala. Você ouve. Você não acha que o que Deus diz é mais importante do que o que você diz? Ellen diz, nossas orações não são para informar a Deus, ele sabe de tudo. Ele conhecia seus problemas antes de você nascer, e ele escolheu te perdoar e te amar, e te ajudar, e te usar, e te salvar. Por que você sente a necessidade de informá-lo? Deixa eu te contar, porque você não sabe. Ele é Deus e sabe. Em toda a Bíblia, Deus está tentando se conectar com seu povo e se comunicar, diz, minhas ovelhas ouvem minha voz, aquele que tem ouvidos para ouvir. O que o Espírito diz em toda a Bíblia, Deus fala com seu povo. Todas as pessoas de fé na Bíblia conversaram com Deus. Abraão conversou com Deus, Moisés conversou com Deus, Noé conversou com Deus. Deu um nome, Jacó conversou com Deus. Todo mundo conversou com Deus na Bíblia. Paulo no Novo Testamento conversou com Deus. Por que não fazemos isso? Porque nós sempre falamos e nunca ouvimos. Nós nem sabemos como ouvir. Nós não temos ideia de como ouvir. A Bíblia diz, Isaías diz, de manhã ele desperta meu ouvido, não minha boca. De manhã ele desperta meu ouvido para ouvir como um discípulo. Ouvir, não diz para falar, diz para ouvir. Quando ouvimos na oração, Pai nosso que estás nos céus, que tudo seja feito. Amém. Tchau. Nós nem damos a Deus uma chance de falar. E dizemos que tudo seja feito. Sério. Se eu disser para minha esposa, eu vou fazer tudo o que você disser. Tchau. Isso não faz sentido. Ok, senta aí. Nota. Você me segue? Eu dei o seminário de oração em vários lugares. E de qualquer forma, quando eu dei em Delavan, Wisconsin, uma senhora que eu não quero dizer muito, ela é uma mulher maravilhosa, mas ela pode te matar falando. Quer dizer, ela pode falar até você não aguentar mais. A senhora fala,
Inflacionamento de palavras. Muitas palavras, nenhum valor. Quando eu disse a ela que na oração você tem que ouvir, a senhora perguntou, como você faz isso? E eu pensei, na minha cabeça você não sabe como fazer isso. Mas eu fui educado, eu não disse em voz alta, eu estava apenas, bem, deixa eu te ensinar como fazer isso, sabe? E então a senhora, falamos sobre isso, ela disse, eu vou fazer isso, pastor. Eu pensei na minha cabeça, boa sorte. Você nunca vai fazer isso. Mas enfim. Então a senhora realmente fez isso. Bom para ela. E então ela me ligou depois de uma semana e disse, Deus não fala comigo. E eu disse a ela, Deus, não fala quando você quer que ele fale. Ele fala quando ele quer falar. Número 1. Ele é o mestre. Você não diz a ele quando falar. Você só continua ouvindo. Você sabe que Daniel teve uma visão quando tinha 22 anos. E teve outra visão quando tinha 65. Deus não falou por mais de 40 anos. Deus fala sempre que quer. Moisés esteve no deserto por 40 anos até que Deus falou com ele. Você só continua ouvindo, porque se Deus falar e você não ouvir, você não vai saber. Você ouve hoje, ouve amanhã, até que haja uma necessidade. E então Deus fala, você está me acompanhando. Então eu disse a ela, eu falei, senhora, isso não é... Deus não falou comigo. Eu não vou ouvir mais. Esse é um estilo de vida. A oração, a respiração. Da alma, você não só inspira, você também inspira. Quantas vezes por dia você inspira? Tantas vezes quanto você expira. Esse é um estilo de vida. Quando você ora, você fala, você escuta. Você inspira, você expira. Você está me acompanhando. Você pega, você dá. Você ouve, você fala, você ouve. E ele pode falar agora, pode falar amanhã, pode falar no próximo ano. Mas você sempre ora assim, porque é assim que você deve orar. Esse é um estilo de vida. Isso não é um evento. É isso que você deve fazer todos os dias. E eu disse a ela, continue. Fazendo isso por um mês, por um ano, por uma vida. Continue fazendo isso. Você tem certeza? Eu disse, ei, você nunca vai saber a menos que faça... Ela continuou fazendo isso. 3 meses depois ela me liga. Não, pastor. Na verdade, Deus começou a falar comigo. E ela disse, quanto mais ele fala, mais eu aprendo a distinguir a voz dele. E então ela disse, talvez ele tenha falado antes, mas eu não conhecia a voz dele. Então eu não estava ciente. Além disso, posso te contar o que eu disse a ela. Eu disse a ela, olha, Deus não pode falar com você imediatamente. Porque quando Deus fala, o que quer que ele diga é louco. Literalmente. E você nunca vai ouvir. Ele não precisa falar. E você precisa orar por um bom tempo para conhecê-lo o suficiente. Então, quando ele diz algo louco, você realmente faz... Quer dizer, se você fosse Abraão e Deus te dissesse para deixar sua casa e seu emprego e simplesmente ir, você iria. Sério. Se você fosse Noé, nunca houve chuva, e Deus te disse para gastar todos os seus recursos e construir uma arca, você faria isso. Você me segue? Basicamente, Deus precisa de um tempo para te preparar para o que Ele vai dizer. Portanto, Ele não fala imediatamente. Então eu disse a ela, eu disse sim. Levou 3 meses para você começar a entender a voz dele. Para distinguir a voz dele de outras vozes. É tipo, eu amo motocicletas. Quando meu pai chegava em casa, se houvesse 2.000 carros na rua, ou 2.000 motocicletas, eu conseguia distinguir o motor dele. Eu sabia disso de todos os outros, porque eu ouvi tantas vezes. Se você conversar com Deus muitas vezes, você vai conseguir distinguir a voz dele de qualquer outra coisa. Você se acostuma com isso. E então eu disse a ela, continue falando, desenvolva o relacionamento, continue falando. E ela diz, todo dia eu sinto quando ele fala. E se eu obedecer, as coisas vão muito bem. E ele me usa, se eu não fizer, então eu me sinto realmente mal. Eu disse, apenas continue fazendo isso. Ele está te fazendo crescer, ela fez isso. Um pouco depois ela me ligou e disse, Deus realmente me disse algo louco. Eu disse, bom, agora vamos falar de negócios. O que ele te disse? Ele me disse para começar um centro comunitário para os pobres. Eu disse, tá bom, Deus te abençoe. Vá em frente e faça isso, honestamente. Eu não acreditei nela. Porque isso é uma coisa grande. E eu disse, eu sou o pastor. Por que ele não me disse? Ela foi até a diretoria e disse ao conselho da igreja que Deus disse a ela para começar um centro comunitário se eles a ajudassem. Eles disseram que não.
que não acreditavam nela porque ela fala demais de qualquer jeito. Então eles pensaram, ela é só, você sabe. Então, ela voltou para mim. Você me disse para orar assim. Agora você tem que me ajudar porque o conselho não me ajuda. Porque eu pedi a ela para orar assim. Agora eu tenho que ajudá-la. Eu disse, o que você quer que eu faça? Bem, eu não posso ir sozinho. Venha comigo. Nós batemos nas portas para encontrar o local para começar um centro comunitário. Eu disse, ok, quinta-feira de manhã, 9 horas. Eu tenho um tempinho, eu vou. Quinta-feira de manhã, 9 horas. Nós começamos em Delavan, Wisconsin. Esta casa, este negócio, porta a porta, negócio por negócio, pedindo até o meio-dia. Nós não encontramos nenhum local. Eu disse, sinto muito. Deus te abençoe. Tchau. Ela disse, ok, te vejo na próxima quinta-feira. Eu disse, o quê? Você disse quinta-feira. Manhã? Eu disse, não, eu disse quinta-feira de manhã. Singular, não plural. Não. Eu te ouvi bem. Você disse que toda quinta-feira de manhã você viria. Eu não disse isso. Você me disse para orar assim? Você tem que me ajudar de qualquer jeito. Na próxima quinta-feira de manhã, eu fui novamente de casa em casa, até o meio-dia. Na próxima quinta-feira de manhã, novamente. Toda quinta-feira de manhã, ela me deixava louco. E eu disse, você tem certeza de que Deus te disse isso? E ela diz, todo dia eu me pergunto a mesma coisa, e eu vou orar e imploro a Ele. E Ele diz, continue fazendo isso. Apenas confie em mim. Você não precisa entender. Apenas faça o que eu digo. O que Deus diz geralmente não faz sentido, porque o cérebro dele é maior que o nosso. Ok? Então ela diz, Deus me diz todo dia, continue fazendo isso. Eu disse, ok? Até quinta que vem. Toda quinta-feira. Até terminarmos Delavan, Wisconsin, cada negócio, cada lar, cada porta, não conseguimos encontrar o local dentro do nosso orçamento. Eu disse, bem, eu continuo orando e Deus diz, vá para a próxima cidade. Fomos a Elkhorn, Wisconsin. Em cada porta, a cada 6 meses. Toda quinta-feira. Ela me matou. Eu estava pronto para me mudar. Eu a odiava. Depois de 6 meses, terminamos Elkhorn. Eu disse, você quer que eu vá para a próxima cidade? E estávamos discutindo de um lado para o outro. E um cara chega e diz, você se lembra que veio aqui há 1 mês e pediu quarto para alugar? Sim, bem, eu estou sem dinheiro. Eu fechei meu negócio, eu declarei falência. O prédio está ali, está trancado. Você pode ficar com isso. Quanto você pode pagar por mês? Bem, você pediu 4.000, se eu me lembro. Nós não temos isso. Bem, e você disse que pode pagar 2.500. É isso que podemos pagar. Eu posso pegar esse dinheiro? Certo, temos um prédio. Louvado seja o Senhor. Você não vai me ver na próxima quinta-feira. Nós assinamos os papéis. Feito quem? Bom, assim, assinamos os papéis, eu recebi uma ligação. Ele diz, eu sou o gerente da Kmart. Nós fechamos a Kmart. Você encontrou o prédio? Sim, encontramos. Você tem prateleiras? Não, nós não temos. Certo. Se você encontrou o prédio, venha aqui, eu posso te dar prateleiras de graça. Nós conseguimos prateleiras. Então, a loja Batista Pap me ligou e disse, você encontrou o prédio? Eu disse, como você sabe? Ele disse, todo mundo sabe. Você bateu em todas as portas. 6 meses atrás, ninguém conhecia a igreja adventista. Deus nos permitiu ir de porta em porta para que as pessoas pudessem aprender sobre nós. Deus tem um plano que nós não entendemos. Nós só precisamos ir pela fé, sem duvidar. Então, ele diz, todo mundo sabe. Você bateu em cada porta. Então você encontrou o prédio? Sim, certo. Minha igreja e eu tomamos uma decisão. Se vocês estão tão persistentes em bater em cada porta porque querem ajudar os pobres, nós queremos fazer parte disso. Você aceitaria doações? Eu disse, ei, aceitamos doações de qualquer pessoa. Você sabe, os adventistas, eles aceitam doações. Pode vir. E então a igreja presbiteriana, e depois a igreja metodista, e então 7 igrejas diferentes deram doações para a nossa pequena loja. Quando a Katrina chegou, enviamos, por 1 mês, durante 4 semanas, vários caminhões de 18 rodas por semana da nossa pequena loja. E nós continuamos crescendo.
O governo ligou, ei, sabemos o que vocês fazem aí. Queremos que vocês cuidem dos vales alimentação, certo? A prisão ligou, as pessoas saem da prisão, elas têm 6 meses de liberdade condicional. Queremos que você os ensine, dê estudos bíblicos, faça com que trabalhem como voluntários no seu negócio, cumpra o tempo de liberdade condicional com eles, dê aconselhamento. Certo, a igreja presbiteriana ligou, você tem uma reunião de oração na sua loja nas quartas-feiras à noite. Meu povo vem à sua reunião de oração, eles nunca vêm à minha reunião de oração. Você poderia, por favor, começar uma reunião de oração na minha igreja também? Sim, claro, podemos fazer isso. Quer dizer, todo mundo, nós estávamos na primeira página do jornal, tão grande quanto a página, por várias semanas. A igreja adventista está ajudando nossa cidade. Um cara ao nosso lado, recebemos tantas doações que não havia espaço dentro, então nós os colocamos no estacionamento. O inverno chegou, começou a nevar nas nossas coisas. O vizinho da porta ao lado vem até mim e diz, pastor, não estou indo bem, a economia está ruim. Eu fechei metade da minha loja, a metade de trás. E eu estou funcionando bem na frente da rua. Não deixe suas coisas na chuva, na neve. Você pode guardar suas coisas na minha metade de trás, desde que você não ligue o aquecimento. E eu disse, quanto você quer? Ah, nada, você faz tanto por nós, eu quero fazer parte disso. Louvado seja o Senhor. Obrigado. Nós guardamos nossas coisas na metade de trás da loja dele. 3 meses depois, o outro cara do lado esquerdo vem e diz, aquele cara me disse que em 3 meses, ele ganhou mais dinheiro na metade da loja do que em toda a vida dele na loja inteira. Deus o abençoou por te ajudar. Eu vou te dar metade da minha loja. Talvez Deus possa me abençoar também. Eu disse, pode vir. 6 meses depois, compramos a AutoZone, o prédio inteiro. Por quê? Porque uma senhora estava disposta a ouvir em oração. Nós dizemos que seja feita a vontade. Nós sabemos qual que é a vontade dele. Deus diz, eu conheço os planos que tenho para você. O plural não se refere. Plano da salvação. Refere-se aos planos diários. Ellen White diz que Jesus orava cedo pela manhã e pedia a Deus os planos para o dia. Nós temos nossa agenda, nós não somos curiosos. Você tem um plano para hoje. Jesus diz em João 5 e em João 9, eu não digo minhas próprias palavras, eu não faço minhas próprias obras, eu faço o que o Pai me diz. Não deveríamos fazer o mesmo se somos seus seguidores. Eu faço isso todas as manhãs. Eu digo, Senhor, você poderia, por favor, falar comigo se houver uma necessidade? Você faria isso? Eu me coloco à disposição. Você poderia me contar os planos que tem para que eu possa ser uma bênção hoje? Abra meus olhos porque estou tão ocupado comigo mesmo que não vejo ao meu redor. Abra meus olhos para ver as pessoas e ouvir a sua voz e me permitir ser usado por você. Aqui estou. Use-me, Senhor. E ele faz, estou dirigindo para ir à igreja, eu tenho uma reunião e minha esposa liga, amor, nosso filhote está vomitando sangue. Ele comeu algo na rua e isso cortou o estômago dele. Eu me viro, vou para casa, pego o filhote e corro para o veterinário. Quando eu chego no veterinário, o médico diz, belo terno. Você está de terno? Eu nunca te vi vestido tão bem. Por que você está vestido assim? Bem, eu estava indo para a igreja. Uau, o que você faz? Eu sou pastor, um ministro. Uau, acabamos de ter uma discussão. O que acontece com as pessoas quando elas morrem? Certo, deixa eu te contar o que aconteceu. Eu dei a ele estudo bíblico completo. Depois que eu terminei, todos se reuniram ao redor. A médica, a outra médica, 3 enfermeiras e 2 outras garotas que estavam lá, todos ouvindo. No dia seguinte eu volto com o filhote, então eles fazem os exames e dizem, e quanto à segunda vinda, essas pessoas acreditam no arrebatamento, essas pessoas não acreditam no arrebatamento, como está. Eu dei a eles outro estudo bíblico. No dia seguinte o filhote estava bem. Eles me ligaram e disseram, como está o filhote? Bom, você viria, temos mais perguntas? Certo. Todos os dias durante 2 meses. Então eu dei a eles CDs, DVDs com sermões. Eu dei a eles livros. Eles terminaram os sermões. Eles passaram para a família, vizinhos. Eles disseram, você quer mais? Você diz de manhã, Senhor, mostre-me o que você quer que eu faça. Ele vai fazer isso. Mesmo que você deixe o filhote doente por alguns dias, tudo bem.
ele vai fazer isso. Eu estava dirigindo do Tennessee, Wisconsin. Entramos no carro e eu comecei a orar. Senhor, são 5 da manhã. O dia está à frente. Se você tiver alguns planos para mim hoje, por favor, me avise. Fale comigo. Nada aconteceu. Eu continuei dirigindo e dirigindo e dirigindo. 5 horas. A viagem para Wisconsin leva 11 horas. Entre Chattanooga e Jay-Z. Depois de 5 horas, eu vou para Mount Vernon na Interestadual. E 57. Onde fica a 3 ABN. Enquanto eu estou dirigindo na 57 Norte, recebo uma ligação de um dos meus amigos, um pastor romeno. Ele diz: Ei, cara, como você está? Estou bem. Você poderia orar por mim? O que aconteceu? Ele diz: Bem, estou em grandes apuros. Agora, quando ele me ligou, minha esposa diz: Não atenda ao telefone. Por quê? Porque esse cara gosta de falar. E da última vez que ele te ligou, ele falou até a bateria acabar. Seu telefone desligou. Quando o visitamos, ele falou até às 3 da manhã. Fomos dormir às 3h30. Apenas ignore ele. Eu disse: Querida, eu não sei. Veja, a questão é que eu orei para que Deus me desse algo. E se Deus tivesse dito para ele ligar. Então eu peguei o telefone. Ele disse: Cara, estou em apuros. Ore por mim. Eu disse: Ok, qual é o problema? Bem, eu vou a Cuba em uma viagem missionária. Tivemos neve por 2 dias e 2 noites. Eu estava dirigindo na neve. Eu tinha uma Toyota Sienna. Ela tem tração nas 4 rodas. Outros carros, alguns deles você vê aqui e ali na vala, sabe? A Toyota Sienna passa por isso, sabe? Muito bom. Então, ele diz: tem nevado. O ônibus não veio, meu carro está quebrado. Os membros da igreja estão com medo de me levar ao aeroporto. Eu disse: qual saída você pega? Você sabe, 109. Eu vi a saída enquanto conversávamos. Eu disse: estou me aproximando da saída 109 agora. Eu peguei a saída. Fui até a casa dele, o peguei. E o levei ao aeroporto 35 minutos antes do avião decolar. Ele foi a Cuba, batizou 26 pessoas. Deus fala. Sim, ele fala. Eu conversei com o Steve Oss da Academia de Wisconsin, em Columbus, Wisconsin. Eu falei para ele sobre ouvir durante a oração. Ele diz: eu vou fazer isso. Ele me ligou 3 meses depois. Ele disse: sabe, é real. Eu disse: claro, é real. Está na Bíblia, você é um pastor. Ele diz: você sabe o que aconteceu? Deus começou a falar comigo. Eu disse: bom, o que aconteceu? Bem, muitas histórias. Vou te dar apenas uma. Me deu uma. Ele diz: bem, Deus falou comigo. Nós estávamos de férias. A Academia de Wisconsin é uma escola interna. Férias de verão, ninguém está lá. A escola está trancada. As crianças vão para casa. Ele diz: minha esposa e eu fomos fazer compras. É férias. E Deus falou na minha mente e disse: vá para a escola. E eu disse à minha esposa: Deus me disse para ir para a escola. E minha esposa diz: não pode ser Deus porque é férias. Ninguém está lá. E Steve diz a ela: querida, você se lembra do que o Pavel disse? Quando Deus fala, é loucura. Não faz sentido. Temos que obedecer. Querida, é a sua mente. Ele diz: não, não é a minha mente. Se fosse a minha mente, eu teria dito: vamos ao restaurante e comer. Não é a minha mente. Diz: vá para a escola. Isso deve ser Deus. Certo. Eles viraram e foram para a escola. Os portões estão trancados e há um homem na frente chorando. Ele para a van e fala com o homem: qual é o problema? E o homem diz: bem, há 21 anos eu estava nesta escola e me pegaram com drogas e me expulsaram. E então mais tarde eu fui pego com drogas novamente. E então mais tarde eu fui preso. Quando eu saí me pegaram vendendo drogas. Eles me colocaram de volta na prisão. Quando eu saí me pegaram com drogas e prostituição. E eles me colocaram na prisão por muitos anos. Na prisão eu pedi perdão a Deus. Eu decidi dar a volta. Eu saí hoje. Eu perdi minha família. Eles não querem me ver. Eu não tenho um lugar para ir. Eu quero mudar de direção. Eu preciso de ajuda. Eu não conheço ninguém. Este é o único lugar onde foram bons comigo e me ensinaram sobre Jesus. Então eu vim aqui e os portões estavam fechados. Então eu orei: Senhor, mande alguém. Deus está falando ou não? Eu poderia te contar história. João, Flint, Michigan. Eu te contei a história do João.
João, Flint, Michigan. Depois que eu dei o seminário de oração lá, ele me ligou e disse, você sabe, é real. Eu continuo ouvindo isso. E ele diz, eu estava dirigindo na Interestadual 94. Acho que te contei essa história, não? Eu fiz com um cara que tinha Alzheimer. Você vê Deus, fala, eu poderia te contar história após história, após história, após história. Quando as pessoas estão dispostas a ouvir, nós vamos orar. É como se Deus não soubesse. E sentimos a necessidade de ensiná-lo, de dizer a ele. E então dizemos amém. Que tudo seja feito. Tchau. Você também precisa ouvir para conhecer a vontade dele, para saber o plano dele e então estar disposto a fazer o que ele diz. É quando você realmente significa o que diz. Como você o escuta? Essa é difícil. Não estou falando sobre meditação oriental maluca. Isso, pagão. Não estou falando sobre isso. A Bíblia fala sobre meditação em todo lugar. Dia e noite, no Salmo 119, eu medito na sua lei. A sua lei é o meu prazer. Você se lembra do versículo? Em toda a Bíblia, Jacó foi ao campo para meditar. Ellen White tem parágrafos e mais parágrafos. Eu tenho 4 páginas de parágrafos. Mas toda vez, na Bíblia e no espírito de profecia, quando se fala a palavra meditação, reflexão, contemplação, ela te dá objeto da sua meditação. A meditação oriental diz para esvaziar a mente e não pensar em nada. Isso é loucura. Como você pode não pensar em nada? Eu não consigo esvaziar minha mente enquanto estou vivo. Minha mente vai para as minhas mãos. Eu não consigo esvaziar minha mente. Exatamente, isso. Para fazer uma lavagem cerebral, você pensa sobre o olho no meio. Eu não tenho um olho no meio, eu tenho 2, um à esquerda e outro à direita. A meditação bíblica não é quando você esvazia sua mente e não pensa em nada, e pegar 1 ou 2 palavras e repeti-las como um mantra. Na verdade, Jesus diz, não repitam as mesmas palavras. Isso é hipnose de lavagem cerebral. Não faça isso. A oração é uma conversa com Deus. Você abre o coração como se fosse a um amigo. Número 1. Número 2. Você não esvazia sua mente, você enche sua mente com Jesus. Número 3. Quando você medita, a Bíblia te dá o objeto. Sempre. A Bíblia é meditar sobre Jesus e seu sacrifício. Illinois diz para meditar sobre a última semana da vida dele. Ou você medita sobre a palavra dele ou sobre a lei dele. Você está me acompanhando. Há algo em que pensar, não sobre nada. Você entende? Basicamente, o que você faz? Você preenche sua mente com Deus e você reflete sobre essas coisas. Você chega a elas, você está me acompanhando. É assim que você medita. Deixa eu te contar como. Eu escuto na oração. Não estou dizendo que essa é a regra, eu só te digo o que eu faço. Ok, é assim que eu escuto na oração. As pessoas fazem uma oração, geralmente a mesma oração, dizem amém e vão embora. As pessoas leem, aqueles que leem, muitos não fazem mais isso. Ler 3 capítulos, eles cumpriram seu dever e vão embora. Se você perguntar a eles 1 semana depois, eles não lembram de nada. Alguns deles, se você perguntar 5 minutos depois, eles não lembram de nada. Na verdade, às vezes eles leem e a mente deles está em outro lugar. Eles apenas leem e nem pensam no que leram. Não há benefício nisso. Escute com atenção. Se você lê e não entende nada, pare de ler. Não vai te ajudar. Se você lê por informação, pare de ler. Não vai te ajudar. Se você lê como um dever, pare de ler. Não vai te ajudar. Jesus diz aos fariseus, vocês pesquisam as Escrituras, João 5,49, eu acredito. Vocês pesquisam as Escrituras porque pensam que nelas tem a vida eterna. Você está errado. Na verdade, elas testemunham sobre mim. Basicamente, em grego diz que você deve pesquisá-las para me conhecer. Se você não conhece Deus através da sua oração, se você não busca a Deus através do seu estudo, por que você estuda? A razão para orar, a razão para estudar a Bíblia, a razão para ir à igreja, não é para cumprir um dever.
É para conhecer a Deus, ter um relacionamento, conhecê-lo cada vez mais até que você o conheça e o ame. Porque conhecer a Deus é a vida eterna, não é para cumprir alguns deveres. Quando você conhece a Deus, você faz isso por amor, não como um dever. Você está me acompanhando? Portanto, estou falando sobre mim, em vez de ler 5 capítulos, 3 capítulos, seja lá quantos, eu não faço isso. Eu pego 1, 2 versículos, é isso. Eu pego apenas um pequeno parágrafo e depois de lê-lo, oro sobre ele. E então leio novamente. Porque as coisas espirituais não podem ser compreendidas pela mente humana, elas são compreendidas espiritualmente. Portanto, você precisa orar para que o Espírito Santo, que inspirou o escritor, o inspire também, para que você entenda o que o Espírito Santo quis dizer quando pediu ao escritor para escrever. Então, o mesmo Espírito que o inspirou, o inspiraria também, para que você entenda. Porque a Bíblia é profunda e você precisa cavar fundo. Portanto, eu leio aquele versículo e depois oro sobre ele. E então leio novamente e oro de novo. E então leia novamente e depois ore de novo. E então leia novamente. E faça perguntas bobas. Muitas boas perguntas. E se eu estivesse lá, o que a família diria? O que meu pastor diria? O que meus vizinhos diriam? Como eu reagiria se Deus me dissesse para construir uma arca? Eu sacrificaria meu dinheiro e meu emprego e construiria um barco sem sentido. Eu teria a paciência para construir por 120 anos se eles me zombassem e dissessem, Pastor Noé perdeu a cabeça. E eles convocam a conferência e chamam o psicólogo e dizem, ele está louco. Ele está construindo um barco no topo da montanha. Água nunca sobe, água desce. Por que você coloca isso lá? Levem-no ao psicólogo, ele está louco. O que eu faria? Eu desistiria ou continuaria construindo? Eu faço perguntas. Como eu pregaria para as pessoas? O que Deus diria? Eu faço perguntas. Eu me coloco nessa situação. E se isso acontecesse hoje? E se eu vivesse naquela época? Eu faço perguntas e oro de novo. E então escuto e penso sobre isso. E oro de novo e leio de novo. E geralmente eu leio aqueles 1, 2, 3 versículos umas 15 a 20 vezes. O que eu disse? Agora deixa eu te dizer, você não precisa ser inteligente. Você não precisa ser esperto. Se você ler 2 versículos da Bíblia 20 vezes, você vai memorizá-los. Confia em mim. Apenas confia em mim. Faça isso uma vez e você vai entender. Se você ler um versículo da Bíblia 20 vezes, você vai entender. Agora deixe-me te contar o que acontece. Está escrito na Bíblia, eu escondo a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Essa é a chave para a vitória. Em hebraico não diz eu escondo, diz literalmente eu guardo. Eu guardo a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Deixe-me te contar o que acontece. Você memoriza 2 versículos da Bíblia hoje, você memoriza 2 versículos da Bíblia amanhã, você memoriza 2 versículos da Bíblia no dia seguinte. Depois de 10 anos sendo adventista, você sabe quantos versículos da Bíblia você guardou. Seu coração, milhares, talvez a Bíblia toda. É isso que acontece. A Bíblia diz que o Espírito Santo te lembrará do que dizer. Não há nada para lembrar se não está guardado. Se você não guardou, não há lugar de onde lembrar. Você precisa guardar isso para conseguir lembrar. Portanto, quando você luta contra uma tentação, com o pecado, com provações, com problemas, as pessoas te fazem perguntas, você não consegue responder, você não consegue lidar, porque não há nada lá. Mas se você guardar hoje e guardar amanhã, isso se acumula. E então, seja o que for que você passe, o Espírito Santo te lembrará do versículo apropriado, ou promessa, para te dar vitória, para te dar força quando você luta, para te dar uma resposta quando as pessoas fazem perguntas. É isso que acontece comigo. Seja o que for que eu passe, o Espírito Santo traz à minha mente absolutamente o versículo que é apropriado para a minha necessidade. Toda vez, literalmente. Se eu orar algo, o versículo vem com as próprias palavras que eu orei e ele simplesmente vem da Bíblia porque eu os memorize. Você me segue. Isso te protege. A Bíblia te protege. A Bíblia é uma espada poderosa, a palavra de Deus. Ela tem poder. As pessoas não fazem isso. Eles leem e não entendem nada. Leia um pouco. Entenda.
Faz sentido. Essa é uma maneira de ouvir quando você ora. Eu não apenas oro, eu não apenas estudo. Eu estudo tudo. Oração e estudo são uma coisa só para mim. Ore um pouco, estude um pouco. Ore e estude. Ore, ouça, estude. Ore, ouça, estude. Ore, ouça, pense, estude, ore. Eu os misturo. Depois de 2 horas, acredite em mim, eu domino aqueles 2 versículos da Bíblia. Então, o que acontece? Eu faço o mesmo amanhã, no dia seguinte. Depois de 5 anos, quando eu estudo esse assunto, tudo se conecta com esse versículo, fala sobre a mesma coisa. E aquele versículo, a conversa, e todos eles se conectam porque eu os memorizo e faço conexões, e eu consigo explicá-los porque eles se explicam mutuamente. Você está me acompanhando? Essa é a maneira de estudar. Que sua vontade seja feita. Você precisa conhecer a vontade dele. Portanto, você precisa ouvir para saber quando ele fala. E então você pode dizer que quer fazer a sua vontade. Se você não ouvir, você não sabe e nunca fará. Pare de dizer isso. Você está me acompanhando. Que horas são? Nós temos um tempinho? Não temos. Ok? Então eu vou fazer um ponto. Opa! Eu vou fazer um ponto aqui que provavelmente é importante para nós. Escute, na Bíblia diz: aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Na oração, há outro versículo da Bíblia. Eu tenho aqui que diz: na oração, não diga muitas palavras. Esses são sacrifícios dos tolos. Está na Bíblia. No Salmo há um versículo que diz: não diga muitas palavras. Esses são os sacrifícios dos tolos. Ao contrário, fique em silêncio, porque Deus sabe, Ele é Deus. Na verdade, escute, há outro versículo da Bíblia que diz: de manhã eu coloco meu pedido diante do Senhor e então escuto em silêncio. O que você faz depois que ora? Você vai embora. Você escuta. Ele pode falar, ele pode não falar, mas você está sempre lá, disponível. Olha, você nunca deve sair de casa pela manhã sem antes dedicar um momento para orar, refletir sobre o dia que está por vir e se preparar para o que vier e se conectar com sua espiritualidade. Você deve amar a Deus tanto que Ele deve vir em primeiro lugar. Se Jesus caminhava cedo, enquanto ainda estava escuro, todas as manhãs para passar um tempo com Deus, não deveríamos fazer o mesmo. Meu pai costumava dizer: filho, não é seguro para você. A guerra espiritual. Satanás é mais poderoso. Não é seguro para você passar por essa porta sem estar coberto, com uma cerca de proteção. A armadura de Deus. Da cabeça aos pés você precisa estar completamente coberto. E ele disse: ore, até que você esteja cercado pela presença de Deus e então passe por essa porta. E ele diz: se Satanás te ataca, ele te ataca porque você não está coberto. E meu pai disse: cerque-se, e então se algo acontecer, você sabe que Deus enviou isso. E se Deus enviou, então você precisa disso. Faz sentido. Cerque-se da presença de Deus. É como um trabalho. Satanás vai a Deus e diz: sim, sim, ele te adora porque você o abençoa. E então Satanás diz a Deus, abre aspas: você colocou ao redor dele uma cerca de proteção e ninguém pode tocá-lo. O que Deus colocou ao redor de Jó? Uma cerca de proteção. Não é bom orar todas as manhãs até que a presença de Deus se construa ao seu redor, anjos, uma muralha. Que Satanás não pode chegar até você até que Deus diga: ok, você pode tocá-lo, mas não a sua vida. E se Deus diz isso, então, isso que é a vontade de Deus. Então você tem que aceitar isso. Mas e se você não orar? Satanás pode chegar até você. Não saia daquele quarto sem se cercar da presença de Deus. Eu me lembro que eu estava trabalhando com vidro, cortando vidro para janelas. E Ceausescu, o presidente do país, era um ditador, era um criminoso.
ele matou tantas pessoas, milhões. E eu realmente quero dizer isso. Ceausescu veio à nossa cidade. Ele deveria vir para inspecionar um serviço de auto. Era o maior prédio, o maior serviço de auto do país. Era um serviço de auto para consertar carros que tinha, se eu não me engano, 3 andares. Gigante. Gigante. Tão grande quanto, sei lá, 10 vezes este prédio. Quero dizer, grande e alto. Estacionamentos por toda parte, lojas e oficinas para funilaria, para motor, para trabalho eletrônico. E de qualquer forma, era o maior do país. E Ceausescu deveria vir em 6 meses para inspecionar o prédio. E eles sabiam que se o prédio estivesse pronto e bonito, eles seriam promovidos. Senão, eles irão para a prisão. Era assim que as coisas eram, ponto. E o diretor de todos os negócios de todo o condado, ele era um cara comunista do Partido Comunista. E ele não conseguia encontrar alguém que pudesse cortar o vidro. E eu tinha um negócio de vidro, então ele me ligou e eu tinha uns 17 anos. Ele me ligou, você levaria a sua equipe e iria cortar. Tem 2.500 janelas. Você cortaria o vidro, colocaria nas janelas, instalaria... Então, quando o presidente chegar, estará tudo pronto. Eu disse, ok, vamos fazer, mas você tem que terminar rápido. Eu disse, eu poderia terminar em cerca de 2, 3 meses. Certo. Eu peguei minha equipe e nós fomos até lá. Eu nunca trabalhei no sábado ou no domingo. O engenheiro veio até mim e disse, você tem trabalho, precisamos terminar. Eu disse, ei, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O que você quer dizer? O sábado é para Deus, o domingo é para César. Me deixe em paz. No sábado, eu vou à igreja. No domingo, levo minha família, vamos para a natureza, jogamos vôlei, ping-pong e badminton e nos divertimos muito. Me deixe em paz, eu vou terminar. Não se preocupe agora. Muito trabalho. Você não terminou. Ele vem, nós nos metemos em encrenca. Você tem que fazer isso. Eu disse, me deixe em paz, eu vou cortar seu salário, eu vou te punir. Você é um adventista. Nós não acreditamos em Deus neste país. Olá, eu disse. Ei, não desperdice sua energia, eu não vou, me deixe em paz. As pessoas têm medo deles. Meu pai me ensinou que na revelação há uma longa lista de pessoas que não vão para o céu. No topo da lista estão as pessoas medrosas, pessoas que têm medo. E meu pai disse, pessoas que têm medo, isso fala sobre elas. Diz que eles não têm um Deus, porque se você tem um Deus que é real, você confia nele. Independentemente do que você passe, você tem paz, você não tem medo. Quando você tem medo, você não tem um Deus, você só tem palavras. Então meu pai me ensinou. Se os comunistas vierem até você, não trema como os outros. Sinto, muito. Fique firme, você é o filho do Deus do universo. E diga, eu faço o que Deus me mandou fazer. Período, então eu fiz isso. Eu disse a ele, não vou. Eu vou à igreja. Bem. Ele ficou bravo, mas não havia nada que ele pudesse fazer contra mim. Eventualmente, eu terminei. Em vez de 3, 4 meses, como eu disse, eu terminei em cerca de 2 meses. Eu trabalhei, fora do cronograma, eu trabalhei. Algumas noites, mas eu terminei. Agora, eu fui pago, não sei como você chama isso em inglês, não, por hora, mas por item. Era 315 por pé quadrado de vidro. Eu não sei como você chama isso, pagamento. Mas enfim, 315 por pé quadrado. Então eu medi, multipliquei. Eu deveria pagar 6.500. Isso era muito, por quê? O salário médio do trabalhador era de 1.600 por mês. E o engenheiro ganhava 2.200 por mês. E eu ganhei 6.500 em 2 meses. E eu tinha apenas 17 anos. Você não trabalha no sábado, você não trabalha no domingo, você me dá dor de cabeça, você não me escuta. E você ganha 3 vezes o meu salário. E ele cortou meu salário. Ele não me deu o dinheiro. Então, eu voltei para o diretor de todas as empresas de todo o condado, para o cara comunista, o chefe, o grande chefe. E eu disse a ele, você me chama, você me pede para fazer o trabalho, e você diz que vai me pagar. Eu fiz o trabalho, me paguei. Ele te pagou. Não, ele não pagou. Eu não acredito nisso. Chame ele
Ele diz, eu estou ocupado agora. As pessoas marcam horários quando falam comigo. Não venha só, venha amanhã de manhã, às 8 horas. Eu não tenho tempo. Vou te dar 5 minutos e vamos conversar sobre isso. Ok, eu sempre tinha uma regra na minha vida. Eu absolutamente nunca saio de casa sem cercar da presença de Deus. De maneira alguma. Absolutamente. Meu pai me disse que é mais importante do que seu trabalho, mais importante do que sua escola, mais importante do que sua vida. Você deve estar disposto a perder seu emprego, mas não deve estar disposto a perder seu tempo de oração. Você ouviu. Então, toda manhã eu pedia a Deus para me acordar, e ele me acordava por volta das 5 e eu orava até às 7. Naquela noite, meu primo veio e nós conversamos sobre motocicletas. Esse é um assunto interessante. Acredite em mim. E nós conversamos até às 3 da manhã. Eu não acordei às 5. Eu acordei às 5 para as 8. E eu deveria ir para a consulta às 8 horas. E ele me disse, se você não vier, não volte. Então, se eu não fosse às 8 horas, eu perderia meus 6.500, sabe? Eu perderia meu dinheiro. Então, o que você faria? Orar. Ou ir pegar seu dinheiro. É fácil dizer, mas você sabe, 6.000 não são fáceis de perder. Então eu fiz uma oração rápida. Pai, obrigado por estar comigo na noite passada. Por favor, esteja comigo hoje. Esta tarde, muito obrigado. Amém. Isso não é uma oração, isso é dever. Isso é apenas poesia. Diga. Palavras sem sentido. Eu me levantei e queria correr e isso veio à minha mente. Você nunca deve sair de casa sem estar cercado pela presença de Deus. Veio à minha mente que se você colocar Deus em primeiro lugar, Ele irá à sua frente, e Ele cuidará de você. Você só precisa confiar nele e precisa colocá-lo acima de qualquer outra coisa. Então eu me virei, bati no relógio quase 8 horas. Eu virei o relógio de cabeça para baixo. Me coloquei de joelhos e orei. Orei, até sentir a presença de Deus. Quando terminei minha oração, eram 10 horas. Muito tarde para ir. Então eu disse, eu não vou. Bem, Deus falou comigo claramente na minha mente e disse, vá. Eu disse, Senhor, são 10 horas. Ele disse, venha às 8 horas em ponto. Senão, não venha. Deus disse, vá. Então eu peguei minha bicicleta e fui. Quando cheguei lá, o primeiro cômodo era a secretária e daquela sala havia uma porta que levava ao diretor e a porta que levava aos banheiros. Bom, assim que eu entro na sala da secretária, ela diz, fico feliz que você soubesse e não veio ela. Diz, então, como você soube? Eu disse, o que saber? Oh, você não sabe? Eu disse, não. Oh, o presidente da Romênia veio mais cedo. Em vez de vir em 2 meses, ele apareceu ontem à noite com seu helicóptero e pessoas e tudo mais. E se você tivesse vindo de manhã, o diretor não estaria aqui porque eles foram juntos tomar café da manhã. Você está me acompanhando? Se eu tivesse vindo às 8 horas, eu teria perdido minha oração e minha reunião, porque ele não estava lá de qualquer forma. Ele estava tomando café da manhã com o presidente. E então a secretária disse, agora eles estão juntos com as pessoas do Congresso e assim por diante em uma reunião. Então ele não pode falar com você. Vai! Eu disse, achei que algo estava estranho, porque havia polícia, havia isso e aquilo. E eu mostrei a identificação e eles me deixaram entrar porque eu disse que trabalhava aqui. E a moça disse, você não pode falar com ele. Ele está em uma reunião. Bom, enquanto eu estava conversando com ela, a porta se abre. Adivinha quem sai? O diretor, ele vai ao banheiro. Ele não foi 10 minutos antes, nem 10 minutos depois. Deus fez com que ele não aguentasse mais. Vá para a direita, então. E ele me veio e disse, sinto muito que você teve que esperar desde as 8 horas. Eu não estava aqui, desculpe. Eu não estava lá às 8 horas. Eu apenas fiquei em silêncio. Ele disse, sinto muito, eu te disse para vir às 8 horas. Eu estava ocupado. Eu não estava aqui. E olha para a secretária, verifica. Você trabalhou. Se o engenheiro pagou a ele, certifique-se de que, seja lá o que ele trabalhou, ele seja pago corretamente de acordo com a lei. 2 anos depois, eu recebi meu cheque pelo correio, 6.500. Eu o chamei para agradecê-lo e ele disse, minha secretária verificou. Eu soube que o engenheiro não te pagou. Eu o demiti.
Quem quer que vá contra você, vai contra Deus. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele vai colocar uma mesa diante dos seus inimigos e Ele vai te alimentar corretamente. Você me segue? Você não pode se dar ao luxo de sair de casa sem oração. Se você é cristão, a oração, relacionamento com Deus vem em primeiro lugar. Primeiro, na Bíblia está escrito: acalme-se e saiba que eu sou Deus na sua presença. Você sabe o que isso significa? Não é o que pensamos. Acalme-se. A palavra ali, calma, não é a palavra para ficar em silêncio. É a palavra Rafa. E ver que eu sou Deus não é a palavra para conhecer Deus. Ou para saber, para reconhecer que Ele é Deus? É. Rafa significa: não tente resolver seus problemas. Não fique ansioso por nada. Basicamente, não vá a Deus para resolver problemas. Nós vamos a Deus em busca de ajuda, de bênçãos, para problemas, para salvação. Não vá atrás de algo, acalme-se, não fique ansioso. Não tente, o que eu vou fazer? Isso e aquilo e aquilo. Senhor, por favor, me ajude a me acalmar quando eu entrar na presença dEle. Relaxe. Ele sabe disso. Iada, fique em paz. Acalme-se. Iada é o que Deus disse a Adão. E Eva para dormirem juntos e terem filhos. Ele disse: Iada, isso significa vai e tenha filhos. Relacionamento íntimo. Quando você entra na presença de Deus, acalme-se e tenha um relacionamento íntimo. Conheça-o como você conhece sua esposa. Conheça-o, comece a entendê-lo, aprenda a amá-lo de uma maneira real. Não procure resolver problemas, busque relacionamento. Porque quando você entende isso, Deus conhece seus problemas. Se você o buscar, Ele cuidará disso. Nós apenas vamos para resolver em vez de ir para conhecer. Faz sentido? Devemos dar mais um passo à frente. Bem. Sim, sim, sim. A propósito, esse próximo é um grande... Podemos começar, mas não vamos conseguir terminar. É só grande demais. Vamos dar mais um passo e depois paramos, seja o que for. Continue amanhã. Primeiro, parte da oração, ouça com atenção, diz: santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Qual palavra é repetida? Segunda parte da oração. Dá-nos hoje, perdoa-nos e não nos deixes cair em tentação. Qual palavra é repetida? Primeira parte da oração. Você precisa se concentrar em Deus. E só depois disso você pode se concentrar em si mesmo. Precisamos prioridades corretas. Oração. Acompanhando. Depois que você se concentra em Deus, depois que você o louva, depois que você sabe, depois que você ora para que a presença dEle entre no seu coração, depois que você conhece a vontade dEle, e se você está disposto a aplicá-la, então você vai e fala sobre você. Está tudo bem falar sobre você depois que você se concentra em Deus. Você não pode falar sobre você antes de se concentrar em Deus. Você nem tem fé suficiente para falar sobre você e acreditar se não se concentrar nele e conhecê-lo primeiro. Então, depois disso, você vai e diz: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Agora, ouça com atenção. Algumas pessoas dizem que se refere ao pão espiritual. Está errado. Em grego, refere-se ao pão físico, às necessidades diárias. Está tudo bem apresentar suas necessidades diante do Senhor, desde que você coloque Deus em primeiro lugar. Busque primeiro o reino de Deus, e as outras coisas lhe serão dadas. Desde que você coloque Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, desde que depois de apresentar suas necessidades, você diga como Jesus fez: no entanto, que a sua vontade seja feita, e não a minha. E você aceita a vontade dele. Se Deus diz não, você aceita ou não. Você não pode simplesmente manipular Deus. Nesse caso, o que fazemos é continuar orando, orando e orando e jejuando. Talvez possamos mudar a opinião dele. E nós dizemos: se eu tiver fé, Deus fará isso. A fé não é convencer Deus a mudar de ideia. A fé é para te convencer a mudar de ideia e aceitar a vontade dele.
Porque fé é quando você faz o que ele diz sem entender, sem ver, sem explicar, sem tocar, sem cheirar. Porque se você pode explicar, isso é ciência. Se você pode ver, isso é física. Você me segue? A fé é quando você não entende o que está acontecendo. Mas mesmo assim, confia nele e permite que ele faça o que decidir. A fé não é para manipular Deus, para fazer a sua vontade, é para te manipular, para fazer a vontade dele. Pela fé, Hebreus 11, eles foram salvos da espada, foram salvos dos leões, foram salvos do fogo. No verso 5, pela fé, no verso 32, eles foram mortos pela espada, foram mortos pelos leões, foram mortos pelo fogo. A fé está te salvando ou te matando? Nenhum. Não tem nada a ver com a sua vida. A fé tem a ver com o seu espírito. A fé é quando você aprende como Deus é e confia nele. Não importa o que você esteja passando. E você aceita a vontade dele sabendo que ele está acima, ele está no controle. E se ele não quiser, não acontece. E se ele permitir, então é assim que deve ser. E você não tenta resolver isso. Fique louco. Como eu vou resolver isso? Eu preciso resolver esse problema. Senhor, por favor, resolva isso. Você não faz isso. Você prefere dizer o que você quer alcançar. Se você permitir essa prova, eu preciso aprender uma lição. Ajude-me a aprender minha lição. Se você quer salvar alguém dessa prova, me ajude a fazer isso. Não corra para resolver o problema. Em vez disso, corra para ver o que ele quer. Por que ele permite isso? Porque nada acontece por acaso, mas tudo significa tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Se você acredita nisso, se Deus permitiu, você precisa disso. Então, voltando, as pessoas usam fé, oração e jejum para convencer Deus a fazer o que pedem. A oração é para conhecer a Deus. A fé é permitir que Ele trabalhe o que quiser. E o jejum é para limpar sua mente, para ouvir a voz dEle. O jejum não é para declarar uma greve de fome. Então, você pode fazer o que você quer. O jejum é para limpar sua mente. Para que quando Ele fala, você ouça. Você está me acompanhando? Você está muito quieto. Você pode não gostar do que eu digo. Desculpe se você não gosta, mas eu não vou mudar isso. Pegue o CD, eles têm gravações. Pegue um CD e ouça enquanto dirige. A fé é permitir que Deus atue. O jejum é para limpar nossa mente, para ouvi-lo. Quando ele fala, o jejum não se limita apenas à comida. Você pode jejuar de comida e ainda assim beber água e suco. Você pode jejuar de TV. Isso é uma bênção. Você está me acompanhando? Existem diferentes tipos de jejum? Ok. Jejum de acelerar. Isso é uma piada. Ok. Então, vamos voltar. Dá-nos hoje nosso pão de cada dia. É aceitável expressar necessidades ao Senhor, priorizá-lo. Agora, não diz dê-me hoje. Geralmente, quando oramos, oramos por nós mesmos. Senhor, ajude-me no meu trabalho. Não existe eu, somos nós. Em grego é irreversível. Isso se refere ao fato de que você não pode pedir algo para si mesmo, a menos que se preocupe com os outros. Basicamente, Deus não pode te dar isso se você guardar só para você. Deus te dá isso quando você compartilha, quando você passa adiante, quando você se importa com os outros também. Porque Jesus, quando ele voltar, não vai dizer, você guardou o sábado, você foi a um encontro de jovens, venha. Ele diz, eu estava pobre, eu estava nu, eu estava com fome, eu estava com sede, e você me deu. E eles dizem, Senhor, nós nunca te vimos com sede, nu e na prisão. Ele disse, bem, quando você deu a eles, na verdade, você deu a mim. Basicamente, o significado em grego é este, na gramática é este. Deus pode te dar isso, você só pode pedir a Ele. Se você compartilhar, se você tem 2 casacos, você dá um, você não guarda isso no armário, você tem 4, você dá 2. E quanto mais você compartilha, e mais você ora pelos outros, e se importa com os outros, mais Ele pode te dar.
Então você tem o que compartilhar. Basicamente, você não pode dizer, Senhor, esteja com os pobres. Há uma citação no Espírito de Profecia e no Ministério da Cura que diz, não. Devemos pedir a Deus para fazer o que Ele nos pediu para fazer. Se Deus te disse para cuidar dos pobres, não peça a Deus para estar com os pobres, porque Deus quer que você esteja com os pobres. Se Deus te disse, vai e pregue o Evangelho, começando pela sua cidade, e depois Jerusalém, Judeia, Samaria da sua cidade, e próximo ao fim do mundo, não peça a Deus que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, Senhor. Deus te pediu para pregar o Evangelho, não peça a Ele para fazer o que Ele te pediu para fazer. Você está acompanhando? Então, quando Ele diz ali, dá-nos o nosso pão de cada dia, o significado é, se você me der, eu me comprometo a passar isso para o meu vizinho, que é menos afortunado do que eu. Essa é a razão pela qual Paulo diz, quem estava roubando, pare de roubar, trabalhe mais, para que você possa dar mais. Você me segue? Você deve compartilhar, porque foi isso que Jesus fez, Ele veio para compartilhar. E se você for como Ele, se você quiser combinar com o estilo do céu, você precisa compartilhar. Caso contrário, não é o seu quarto no céu, porque no céu eles apenas compartilham. Você está acompanhando? Como a primeira igreja, na igreja primária, eles compartilhavam. Não havia ninguém necessitado entre eles, porque eles se ajudavam. Bem, eu não vou ajudar o cara preguiçoso. Claro, não ajude o cara preguiçoso, porque você não deve incentivar a preguiça. Mas há pessoas que não são preguiçosas. Eles acabaram de ter um acidente. Você me acompanha? Tem muitos. Eu fui a Cuba, eles não têm comida, eles ganham de 12 a 15 dólares por mês. Tem uma senhora lá, ela vem toda noite para o evangelismo e traz toda noite 150 crianças. Eu disse, o que você faz? Como você pode convencê-los a vir à igreja? Ela diz, venha amanhã às 2 horas e assista. Eu vou amanhã com o pastor às 2 horas na casa dela. As casas lá são tão pequenas quanto o meu armário. Eu estou falando sério. Meu closet é tão grande quanto a casa inteira dela. Estou falando sério. A casa dela era daqui até aqui e daqui até aqui. É isso. É isso. Dentro. 2 caminhas, como beliches. Uma aqui, uma aqui. Um pequeno fogareiro de camping ali. E é isso. E eram ela, o marido, 2 crianças e os avós, os pais dela, naquela casinha. Uau! E eu disse ao pastor, ela é pobre. Ele disse, não, ela está bem comparado a outros. Não tem uma casa, ela tem um emprego. Os outros não têm emprego. Ela ganha 14 dólares por mês. Os outros não ganham nada. Todo o bairro não tem o que ela tinha. 2 horas. Todas as crianças de todo o bairro vieram. E no quintal da frente, que era realmente pequeno, como neste palco, ela os colocou apertados. Como sardinhas na lata, realmente. Apertados. Sentem-se, todos se sentaram na terra. Ela veio com arroz e alimentou todos eles. Eu disse, por que você faz isso? Os pais deles não têm emprego. Tudo que eu consigo pagar com 14 dólares por mês é arroz. Mas eu dou a eles arroz, melhor do que nada. E ela disse, depois que os alimentou, agora vamos aprender a próxima história. E ela contou a eles sobre Daniel na cova dos leões. E depois disso, ela pediu que eles contassem a história de volta por meio de perguntas. Então, quem era Daniel? E as crianças? O que ele fez? Ele orava. Que o rei disse, não deveria orar. Ela fazia perguntas para ter certeza de que eles entenderam. E então ela disse, agora esta é a lição de casa. Você vai para casa e conta a história para os pais. E os pais assinam um papel dizendo que você contou a história a eles. Prova que você se lembra da história dessa forma. Ela estava pregando para os pais e as crianças vinham para a igreja, 150 crianças. E eu disse a ela, como posso te ajudar no seu ministério? E ela tinha um grande sorriso nos lábios. Ela diz, eu sou abençoado, outros não têm nada. Eu tenho um emprego e eu estava envergonhado de mim mesmo, porque minha geladeira está cheia. Meu despensa está cheia. Meu jardim é gigantesco. E eu reclamei. Ela nunca tinha visto amendoins na vida. Eu mostrei a ela amendoins. Eu dei a ela alguns amendoins e dei para as crianças. E ela diz, o que é isso? Eu nunca vi isso. E, isso é bom. Ela nunca tinha visto amendoins. Eu dei a eles chocolate. Eu tinha aquelas sacolas do Walmart que tem uns chocolates dentro.
E eu os compartilhei. Eu dei 3 deles para as crianças. Uau, nós nunca comemos chocolate na nossa vida. Podemos ter mais. Consegue acreditar nisso? Eu disse, escuta o que você precisa. Ela disse, sou abençoada. Eu não preciso nada. A casa dela era uma bagunça. Ela não tinha um carro. Eu sou abençoada. Eu não preciso de nada. Estou feliz que posso ajudar. E eu digo, escuta, o que você precisa? Bem, eu talvez precise de livros de canções para as crianças, para ensiná-las a cantar. Você precisa... Isso dá cerca de $5. Eu olho na minha carteira. Eu disse, eu tenho uma nota de $20. Ela pega os $20. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Fique com isso. Eu vou te trazer mais à tarde quando formos à igreja hoje à noite. Eu não posso tocar nesse dinheiro. Dê para o tesoureiro. Ok. Eu dei para o tesoureiro e dei a ele mais 150. Eu disse, pega, vê o que ela precisa. Eu quero que isso seja coberto para o ministério dela. Bem, o tesoureiro falou comigo na noite seguinte. Nós conseguimos livros para eles. E nós deixamos nosso dinheiro. O que devemos fazer? O que você precisa? Fantasias para os desbravadores. Pegue-os. Ele fala comigo na noite seguinte. Nós conseguimos fantasias para jovens. Ainda temos dinheiro. O que mais você precisa? Isso e aquilo para a piscina. Use isso. Ainda temos sobras de 170. É como se eles usassem por 10 dias e não acabassem. O dinheiro dura muito tempo lá. Quer dizer, eu fui daquela cidade para a próxima, para o mercado, fazendo compras 23 quilômetros de ida, 23 quilômetros de volta. E o táxi me cobrou 50 centavos pela viagem de ida e volta. E eu dei a ele posso passar o dia todo com você. Posso vir amanhã por Moon? Eu disse, sim, você é meu táxi de agora em diante. Eu vou te pagar $2 por dia. Ele disse, sério? Oh, eu vou contar para minha esposa. E ela tinha um grande sonho. Ela estava feliz. E nós reclamamos. E ela estava compartilhando tudo. E se eu der e não tiver nada? Melhor dar do que receber. É uma bênção maior. Quem? É mais abençoado do que quem recebe. Você não sabe disso. Meu primeiro cheque sempre, e eu não falo de dinheiro, eu falo sobre oração agora, mas já que estamos falando sobre dar o pão, eu vou te contar. Meu primeiro cheque vai para o dízimo. Fielmente. Meu segundo cheque é sempre para ofertas. Eu não escrevo um cheque. Eu apenas guardo uma porcentagem. O dízimo é de 10%. Eu tenho uma porcentagem para as ofertas. E então eu tenho uma porcentagem para os pobres todo mês, independentemente de eu estar rico ou pobre. Quando minha esposa perdeu o emprego, eu ainda fiz o mesmo. E então eu pago minhas contas. E então não sobra nada. 300 para viver o mês todo. Mas toda vez que eu faço isso, eu separo para o dízimo, para ofertas e para os pobres. Deus aplica o princípio do chiclete. Você sabe como é? Eu inventei isso. Sabe, quando você mastiga chiclete, ele nunca acaba... Aqueles 300 que eu tenho, eles nunca acabam. Confia em mim. Eu não consigo explicar, mas eu consigo tudo o que quero e nunca acaba. Continua indo, indo, indo. E minha esposa diz, querido, todas as contas estão pagas. Desde que me conheço, não me importo se você acredita ou não. Nunca estive atrasado com uma conta na minha vida. Nunca estive atrasado com uma conta na minha vida. Por algum motivo, Deus aplica o princípio do chiclete, só continua indo. E eu tenho tudo o que preciso. Eu realmente tenho... Nós somos extremamente abençoados. Eu e minha família, extremamente abençoado. E então, se houver uma emergência, aqueles 200, 300 que sobraram, eu os dou. Por exemplo, uma vez, eu paguei o dízimo, reservei ofertas, reservei para os pobres, paguei as contas, e então eu tive um pouco sobrando. E então eu tive o dinheiro para a mensalidade do meu filho. Eu disse, vou lá e pagar a mensalidade. Eu entrei na van, estava chovendo muito. Eu rodei a quadra, virei à esquerda, e cheguei à escola que ficava a 4 milhas de distância. Quando eu vou à escola para pagar a mensalidade do meu filho, quando eu chego na escola, tem uma senhora chorando na chuva. Eu parei a van, ela foi batizada 2 meses antes, ela era nova na igreja. Então eu disse a ela, o que há de errado? Por que você está chorando? Por que você está na chuva? Por que você não entra no carro? O que há de errado? E ela estava soluçando. Eu não posso te dizer, sim, você pode me contar? Bem, estou envergonhado. O quê?
Você fez algo errado. Não, mas eu não quero implorar por ajuda. Apenas me diga o que aconteceu. Bem, a fábrica da GM foi fechada. 4.000 pessoas perderam seus empregos. Eu perdi meu emprego. Qual é o problema com isso? Você perdeu seu emprego? Você não matou ninguém, não roubou, não trapaceou? Você está bem. Bem, e eu não estou bem. Eu não paguei meu aluguel nos últimos 2 meses e ela me ligou hoje. Ela vai me despejar do apartamento. E ela disse, eles cortaram minha eletricidade e toda a comida que eu tinha eram 2 batatas. Ela tinha 2 bebês, uma menina de 1 ano e um menino de 3 anos e meio. Algo assim. Ela disse, eu tinha 2 batatas. Eu fui até a vizinha para cozinhar para eles, alimentei meus filhos e não me sobrou nada. Bem, Deus falou comigo. Ele tinha o dinheiro da mensalidade e a ajudou. Eu disse, não, eu nunca atraso uma conta. Eu tenho que pagar a mensalidade. Deus disse, não seja um chato. Dê o dinheiro a ela. Certo, Senhor? Minha mão não obedece. Minha mão ficou paralisada. Então eu tive que colocar minha mão no bolso, sabe? De qualquer forma, eu disse a ela, entre na van, não fique na chuva. Ela entrou na van, eu a levei até o Audi. Você conhece a loja Audi? É uma loja barata. Certo, eu cheguei no Audi. Você bebe leite? Sim. 1 galão de leite. Você come ovos? Sim. 2 dúzias de ovos. Batatas, cebola. Isso, açúcar, óleo, isso, aquilo. Eu enchi o carrinho, paguei por isso. Ela estava sorrindo, ela não estava mais chorando. Dirigi para casa, dei a comida a ela e então liguei para o proprietário. Quanto ela deve? Ela me disse que eu não tenho esse dinheiro, tudo que eu tenho sobrando é cerca de metade. Você aceitaria isso e perdoaria a outra metade? Não, eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso por ela, eu tenho que fazer por todo mundo. Ela tem que pagar o valor total. Eu disse, você é cristão? Sim, eu sou. Eu disse, não, você não é. Quem você pensa que é para me dizer isso? Eu disse, eu sou o pastor, não o seu pastor. Ela iria para uma denominação diferente, uma igreja diferente. Mas eu disse, você não é cristão. Porque Jesus diz, eu estava pobre, eu estava nu, e você não segue Jesus. Você não é cristão. Eu não posso perdoá-la. Eu disse, sim, você simplesmente não quer. Eu vou ligar para o seu pastor, eu o conheço. Eu vou contar a ele como você está. Você não vai fazer isso. Você não me conhece. Eu sou louco. Todo mundo sabe que eu sou louco. Eu não vou ligar só para o pastor. Eu vou ligar para o jornal e contar a história. Como no inverno, você chuta uma mulher que tem 2 bebês e que perdeu o emprego. E você não tem paciência, e eu ofereço para pagar. E você não quer perdoar parte disso. Eu vou contar toda a história. Você não vai fazer isso? Eu vou, confia em mim. Ela disse, bem, mas eu não posso perdoá-la. Sim, você pode. Você tem filhos? Tenho. Você ensina sobre Cristo para eles? Eu faço. Eu disse, não, eles nunca vão obedecer. Crianças são macacos. Eles não fazem o que ouvem, eles fazem o que veem. Eles vão ser tão ansiosos, A mulher diz, ok, vou perdoar metade, mas só este mês. No próximo mês ela tem que pagar, eu disse, fechado. Eu paguei metade, ela perdoou metade, então eu chamei meus anciãos. Eu disse, escute, você quer ter um sermão neste sábado? Sim, pastor, por quê? Você não terá sermão se não fizer o que eu fiz. O que você fez? Eu paguei o aluguel dela, eu quero que você pague a conta de luz dela. Não. O orçamento da igreja, eu quero que você pague do seu próprio bolso. Mas não, só me pague. Se não, ligue para a conferência, arrume um pastor diferente. Você não vai me ver até você pagar. Vocês não são cristãos. Se você não fizer, tudo bem. Eles pagaram a conta de luz. Eu disse à mulher, volte para o apartamento, vá arranjar um emprego. Eu não me importo que você consiga um bom emprego. Não perca seu tempo tentando conseguir um bom emprego. Vá para o Walmart, arrume qualquer emprego, e depois que você conseguir um emprego, então procure um bom emprego, porque no próximo mês nós não vamos te ajudar de novo. No entanto, no próximo mês você vem até mim. Eu não me importo quão pequeno é o seu salário. Você me dá um nome, alguém que você ajudou. Você precisa ajudar alguém. E ela conseguiu um emprego e ajudou alguém. E ela veio no mês seguinte. Eu disse, eu ajudei, fulano. Pessoal, quando vocês dizem, nos dê hoje o nosso pão de cada dia, vocês não me perdoam. Você diz, nos dê, você se importa com os outros. É irreversível na gramática grega. Refere-se a mão ao seu redor. Você é responsável por eles. A propósito, eu não paguei a mensalidade. Eu cheguei em casa e disse à minha esposa, querida, eu não paguei a mensalidade. Querida, você sempre paga as contas. O que há de errado? Você perdeu o dinheiro? Não. Você gastou o dinheiro?
Não, eu não sou uma pessoa que gasta muito. O que aconteceu? Então eu contei à minha esposa a história. Ela me abraçou. Bom para você, pastor. Bom para você. Estou orgulhosa de você. Eu disse, querida, como vamos pagar a mensalidade? Deus proverá. Ele sempre nos providenciou. É o chiclete, você se lembra? Ok. Estou aceita. A correspondência chegou. Eu olhei pela correspondência, um cheque do IRS. Foi muito mais do que eu paguei. Eu paguei a mensalidade e sobrou. Nem sempre funciona assim. Não. Crie falsas esperanças. Você nem sempre recebe um cheque pelo correio. Mas sempre o pão voltará de uma forma ou de outra. Deus trará de volta o pão que você joga na água. De uma forma que sua saúde ou sua família sejam abençoadas. De certa forma, Ele trará de volta a bênção. Mas cedo ou mais tarde, isso voltará. Você não deve fazer isso por uma bênção. Você deve fazer isso porque Deus te abençoou. E tudo o que você tem vem de Deus, mas você não pode dizer, me dê meu pão. Você precisa dizer, dê-nos, porque você precisa se importar com os outros. E você precisa compartilhar. De qualquer forma. Vamos parar por hoje. Você tem perguntas? 5 minutos. Perguntas. Todo mundo? Eu. Nenhuma pergunta. Bom, sim. Sobre jejum e oração. Eu disse, se você me ouviu no meio, que jejum? Não é necessariamente de comida. E o jejum, não. Para que Deus responda a uma oração. É aí que erramos. O jejum não é para convencer, manipular ou forçar Deus a te dar a resposta que você pede. O jejum é para limpar sua mente e você ouvir o que Ele quer. Para sintonizar sua vontade, Ellen White diz, com a vontade de Deus. É para isso que serve o jejum. Para sintonizar sua vontade com a vontade de Deus. Certo. Outra pergunta. Sim. Vegetais ou alfafa? Sim. Sim. Mais alguma pergunta? Mais nenhuma. Isso. Fácil. Sim. Minha vida de oração. Minha vida de oração é cheia. Altos e baixos. Se você quer que eu seja vulnerável e honesto, o que isso significa? Eu acordo às 5 da manhã, toda manhã sem despertador, eu não preciso do despertador. Isso se torna um hábito depois de um tempo. Eu pedi a Deus para me acordar. Ele me acorda 5 da manhã, eu estou acordado. Eu oro e estudo. No entanto, às vezes eu viajo demais. Eu fui há algumas semanas para Madrid, na Espanha. Eu fiz um seminário de avivamento, eu voltei, o dia era noite, a noite era dia. Eu não acordei. Eu levei 2, 3 dias para me recuperar. Mas eu orei, é só que eu não tinha as 2 horas de manhã. Eu orei, quando eu acordei, era, não lembro, 9 da manhã. Minha esposa diz, você nunca faz isso. Eu disse, querida, estou cansado. E eu já estava ocupado. Orei por meia hora, mas depois orei ao longo do dia. Então, às vezes, minha rotina fica de cabeça para baixo. Agora eu quero dizer isso. As pessoas começam a orar e depois perdem um dia. Elas ficam desanimadas e param. Isso porque elas olham para si mesmas. Quando você olha para si mesmo, você vai ficar desanimado. Deus pediu para você fixar seus olhos em Jesus e não em si mesmo. Satanás quer que você fixe seus olhos em si mesmo. A Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, mas ele se levanta. A cada vez, quando você cair, levante-se. Não chore aí no chão e fique caído. Levante-se e continue caminhando. Porque você não é salvo pelo que você faz. Você é salvo por Ele e Ele é capaz de terminar o que começou. Você está em um elevador? Quando o elevador começa, você pode descer, mas o elevador continua subindo. Mesmo que você caia, o elevador continua subindo. Enquanto você estiver em um relacionamento com Cristo, você será salvo. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Basicamente, é um tempo presente contínuo na gramática grega. Quem invoca o nome do Senhor significa, se você continuar chamando o nome do Senhor todos os dias, não importa se você descer e subir e descer e subir, Deus continua trabalhando em você. E enquanto você o chamar, você pode cair de vez em quando. Ele vai te salvar. Então, você pode estar no começo do processo, como o ladrão na cruz, um pecador. Ele era ruim, ele não era bom, ele não fez nada de bom. Ele se arrependeu e morreu. Não teve tempo para fazer boas ações. Você concorda?
No entanto, Jesus disse a ele: você estará comigo no céu. Você pode ser como ele no começo do processo. Você pode estar no meio como você. Você pode ser como Paulo no final do processo. Você pode ser um santo, não importa onde você esteja. Enquanto você estiver em Jesus e o chamar, você será salvo. Se você estiver no final do processo e se afastar de Jesus, você estará perdido. Não importa quão bom você seja, porque chamar a presença do Senhor te salva. Portanto, quando você esquecer um dia, ou não acordar e não orar, não fique desanimado. Amanhã você faz isso de novo e continua chamando Ele todos os dias. Porque enquanto você o convidar para entrar na sua vida, vamos continuar trabalhando. Nosso tempo acabou. Sem mais perguntas, vamos fazer uma oração e encerrar. Porque preciso me preparar para as 11 horas. Pai no céu, por favor, nos ensine a orar e ajude-nos a te conhecer mais e a te amar mais. E ter uma vida de oração. Não ore apenas de vez em quando, mas tenha uma vida de oração. Ore continuamente. Nós oramos isso em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém.